RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Acontece aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Lembrando que vocês também aí nos acompanham pelo facebook.com/RDCTV Digital e o site www.rdctv.com.br. Então, o programa acontece de hoje, terça-feira, 4 de setembro, e a gente vai conversar com Ana Paula Fett Dixon, ela que é jornalista. E então, Ana Paula, eu gostaria de primeira pergunta, então, apresenta, né, o teu trabalho aí para o nosso telespectador. Trabalha com comunicação, né? Como é que está esse mercado hoje em dia? Boa noite. Boa noite, Fabiana, é um prazer estar aqui contigo. Eu trabalho na área de assessoria de comunicação, já trabalhei com vários, tenho também uma longa trajetória, inclusive já trabalhei em televisão no início dos anos 2000, e atualmente tenho essa empresa de comunicação, que chama-se Dixon Comunicação, que tem meu nome, e que eu faço um gerenciamento de comunicação para vários clientes de segmentos diferentes. Então, vai desde assessoria de imprensa, evento, produção de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, porque cada vez mais a comunicação, ela está numa fusão, não é só... Quem trabalha nesta área de gerenciamento de comunicação tem que conseguir atender às diversas demandas. Então, tem clientes que muitas vezes trabalham só assessoria, outros trabalham a parte de construção de imagem de uma forma mais ampla, outros trabalham também muito a parte digital. Então, o que eu percebo, eu tenho uma longa trajetória nessa área como gerente de comunicação. Antes de ter uma empresa, eu trabalhei nos setores público, privado, também no terceiro setor. Trabalhei bastante com algumas ações para a comunicação internacional. Tudo isso desde 1997, atuando como jornalista é bastante tempo, né? Me formei me formei em 97. Durante a faculdade também eu sempre fiz estágios, então se tu for pegar lá desde 92, que foi quando eu comecei, teria até mais este tempo de aprendizado, né? Como aprendiz, literalmente. E depois formada, aí fui primeiro para uma área, eu trabalhei na formação da TV Universidade. Quando saiu a lei do canal a cabo, havia um projeto de um antigo professor meu da PUC, que me convidou para compor esse quadro de jornalistas que ele contratou à época, e éramos quase 30 pessoas. Então, nós formamos, nos primeiros 4 anos meu como profissional, foi na formação dessa televisão, na qual fazia de tudo, né? Desde criar programas, locução, apresentação, produção, reportagem. A parte jornalística, mas também a parte audiovisual, né? Sim, a parte audiovisual. Até porque, como não era uma TV comercial, nós tínhamos também o desafio de conseguir levar para a televisão o que a universidade produzia. Na época nós trabalhávamos na PUC, que era quem gerenciava esse canal, que existe até hoje, mas depois ele tomou outro rumo, até porque manter uma televisão é algo muito caro, e a PUC, que abraçou o projeto, acabou, enfim, desviando mais para a parte universitária. Eu trabalhei lá durante 4 anos. Quem me convidou para esse projeto foi o professor Flávio Porcelo, que é um jornalista que à época também já tinha feito vários projetos em outros canais, né? Tinha uma longa trajetória. Eu tinha conhecido ele num estágio que eu tinha feito na TVE. Então, quer dizer, isso que eu falei, de formada foi a partir de 97, mas toda essa bagagem que eu trouxe nos 5 anos anteriores, desde o segundo semestre que eu comecei a estagiar, foi esse desafio. Como eu estava numa universidade também, eu aproveitei para estudar. E ele também nos incentivou muito, eu e outros colegas. Então, eu fiz uma pós-graduação primeiro, depois fiz mestrado e tinha muita vontade de morar fora. Então, quando eu acabei esse ciclo, que foi de 4 anos, eu fui estudar, fui fazendo pós-graduações e fui para a Espanha. Na época, como eu trabalhava com audiovisual, fui fazer uma MBA na área de produção de empresa audiovisual. E estando lá, uma outra área de interesse que eu sempre tive também era a área da política. E aí eu iniciei um doutorado em ciência política e relações internacionais, permaneci, fiz todo o programa. Só que depois eu voltei para o Brasil, nesse meio tempo eu fiquei 4 anos lá e comecei a trabalhar em diversas áreas aqui,
até através da universidade, estive na URGS fazendo algumas disciplinas e tal. Conheci uma pessoa que tinha um projeto de formação de uma universidade no exterior, aliás, em Foz do Iguaçu, era metade Brasil e um pouco latino-americana, e trabalhei nesse projeto também. Então, quer dizer, a minha experiência, daí eu tinha ido para estudar televisão e voltei da Espanha com outras formações que acabaram me levando para outros caminhos, né? Mas hoje em dia, daí depois disso trabalhei em outros lugares também, trabalhei com política bastante. E do exterior, o que tu conseguiu trazer aqui para o Brasil? O que tu conseguiu aplicar aí nesse mercado da comunicação? Ah, muita coisa. Primeiro, pessoalmente, é um crescimento que não tem como dizer, né? E a partir desta minha chegada aqui, isso abriu várias portas pelos programas que eu estudei e também pelo fato de tu morar fora. Porque depois de 4 anos, meu espanhol era e é ainda fluente, né? Então, quando essa pessoa, que era um ex-reitor da URGS, o professor Elcio Trindade, me conheceu, me convidou direto para coordenar esse projeto de formação dessa universidade, que ele precisava de uma jornalista bilíngue, português e espanhol, e que tivesse um conhecimento também mais amplo de América Latina, de Iberoamérica, que também era um projeto que envolvia a Europa, nós fomos algumas vezes. E depois disso, enfim, a universidade foi formada, eu não queria morar em Foz do Iguaçu e vim morar em Porto Alegre novamente. Na realidade, eu ficava indo e voltando, mas daí a minha base foi aqui, eu trabalhei um pouco com política diretamente. Tem alguns desafios, trabalhei numa ONG internacional também. Agora, o teu trabalho como com política, como é que foi? Agora a gente está próximo aí das eleições, né? Como é que foi essa experiência para ti? Pois é. Aí depois de ter trabalhado diretamente com políticos, eu trabalhei numa ONG internacional e disso eu formei uma empresa em 2012. Eu fui sócia de uma empresa e logo, faz 2 anos e meio mais ou menos, eu fundei a minha própria empresa, que hoje é a Dixon Comunicação. Em ambas as experiências, lá eu cheguei a fazer uma campanha para vereador e hoje em dia eu não estou trabalhando diretamente com campanha política, mas eu dou aula numa pós-graduação que é ligada à política. Então, dou a parte de comunicação. E tem uma série de questões, né? Por exemplo, todas essas eleições atuais, até dei esta aula sábado agora, teve mudanças drásticas, tanto na parte de financiamento, de valores. Então, as campanhas, o tempo de campanha. Então, é um novo paradigma de campanha política, né? E como é que tu vê a importância de utilizar a comunicação, o marketing? Fundamental, né? Até para a eleição de um candidato. Acho que para qualquer pessoa, para se posicionar profissionalmente, é fundamental. Então, quer dizer, tu carregas uma marca, né? Tu tem que pensar a comunicação de uma forma muito ampla. Individualmente, na era que nós estamos de redes sociais, a gente sabe que a gente passa imagens através dessas mídias que se tornaram tão populares e tão abrangentes. E o Brasil é dos países que mais consome redes sociais, seja, bom, falando nomes, Facebook, Instagram, WhatsApp. O Brasil é campeão em WhatsApp. Então, tu tens que adaptar toda uma imagem, essa parte do posicionamento. Nós somos marcas também, se tu for pensar, as pessoas também vão te ver e vão te valorizar ou não, né? Como a gente passa imagens. Então, isso é uma construção constante. Na parte da política, isso é extremamente fundamental. Só que, por exemplo, o que aconteceu esse ano? Nós temos um período super curto, né, de campanha, são 45 dias. Sendo que a televisão começou na sexta-feira passada, quer dizer, ninguém vai construir uma imagem em 45 dias. Realmente, quem quer, que a gente pode ver, inclusive, pelos índices de intenção de votos, estão mais à frente aqueles que já estão construindo há mais tempo, né? E isso eu estava falando com os alunos, inclusive, sexta-feira e sábado, agora, quando eu estava dando aula. Queres trabalhar na próxima campanha, já começa a te preparar agora, porque não vai ser de uma hora para outra. Imagina se tu vai conseguir construir tudo isso, não. É toda uma construção da marca, da identidade, exatamente, até da própria, mexe até com a personalidade da pessoa, né? Claro, com a personalidade e também do posicionamento, né? Quais são as tuas bandeiras, o que tu vai defender? Isso é algo que tem que ser trabalhado ao longo do tempo, não é assim instantâneo. E o mesmo serve para a marca, seja ela... a minha empresa trabalha com segmentos diversos. Então, seja ela uma marca de roupa, seja ela uma empresa, seja ela um restaurante, seja ONGs, que eu também trabalho, e é nessas ONGs também que eu consigo executar e pôr em prática várias questões do conhecimento político, assim, que eu tenho. E tem algum case de sucesso que tu lembra, que se destacou aí no teu trabalho?
Tem vários trabalhos. Esse trabalho de formação da universidade antes de ter a empresa foi algo que me marcou muito, porque era um grupo de intelectuais, pessoas muito inteligentes. Eu transitei, assim, entre intelectuais latino-americanos, europeus, brasileiros, tinha gente do Itamaraty, tinha gente de ministério, sabe? Então, foi um trabalho realmente diferenciado. Esse foi um trabalho que me marcou profissionalmente. O trabalho lá inicial da PUC, imagina que foi meu primeiro trabalho, como tu tem que criar uma televisão também, era algo super desafiador, né? E ao mesmo tempo nós tínhamos uma liberdade, porque nós tínhamos ali era uma equipe de cinegrafistas, jornalistas, tinha todo um aparato à disposição e bastava nós termos ideias e boa vontade, criatividade, trabalho. E isso também foi uma experiência muito bacana. Atualmente, agora, tem vários clientes, cada um num segmento. E como eu te falei, realmente eu sou uma pessoa bem eclética. Meu jeito de ser, profissionalmente, pessoalmente, gosto, tenho interesses diversos. Então, em cada segmento, daí eu tenho que diferenciar exatamente o case para que lado é. Se tem eventos mais sociais, como até esses tempos nós tivemos agora a inauguração de um espaço, foram vários colegas teus aqui da TV, foi muito bacana, teve um resultado muito legal. Ontem eu fiz, por exemplo, o lançamento de uma marca que trabalha comigo desde que ela iniciou há 6 anos. Então é toda uma construção de marca que tu vai vendo a pessoa crescendo, sabe? Tu vai vendo ela ganhando espaço também. Então isso também é muito legal. Não é rápido, mas o trabalho é muito gratificante, Muito gratificante e é contínuo. Claro que existem, eu tenho clientes fixos e tem também trabalhos, jobs, como a gente chama, que daqui a pouco é um mês, é um lançamento, são trabalhos pontuais, mas daí tu não trabalha exatamente uma construção de marca a longo prazo, né? Acaba sendo um outro tipo de trabalho, mais divulgar, mais imediato, mas que também acredito que tem a sua função. Por exemplo, lançamento de um evento, ou tu vai fazer uma feira, né? Tem que ter mídia também. Porque, na realidade, a gente vive num mundo midiático. Além das redes sociais, a grande imprensa ainda tem seu papel, né? Não acredito nessa questão só da morte do jornal, da TV, dos impressos, que, claro, estão muito mais caros, porque o papel também é cotado com dólar. Então, agora, por exemplo, no último mês, já deu um boom. Quem faz revista, também faz produção de conteúdo para uma revista, por exemplo. Então, claro, não é sozinha, ainda tem uma equipe. É um trabalho contínuo. Cada um tem um desafio e tem um sabor, assim, um gosto, sabe, dessa vitória, das conquistas, dos resultados que tu chegas. Tem outros também que me ligam à política, que eu acho muito gratificante, que eu trabalho com uma ONG, por exemplo, que chama-se Psoríase Brasil, que é uma doença grave e é um trabalho que não é assistencialista. Então, é um trabalho onde eu consigo botar muito do meu conhecimento e da minha experiência com política. Porque a gente não é dar o remédio ou conseguir o médico para aqueles pacientes, mas sim lutar junto aos governos, tanto que essa pauta é interessante, junto aos governos municipal, estadual, nacional, que busquemos que se mude as políticas públicas existentes a esta parcela da população, porque é uma doença muito grave. Como eu trabalho há tantos anos, obviamente, também tu acaba não sou portadora disso, mas tu acaba conhecendo a doença, né? E conhecendo os danos e vendo como as pessoas sofrem, o quanto aquele trabalho também faz um diferencial. Na verdade, cada setor que tu trabalha, cada área, tu acaba aprendendo um pouco de cada, né? Sim, isso que é certeza. muito interessante de trabalhar assim com vários segmentos. E vendo, né, diferentemente, os resultados nesses segmentos tão diferentes, né, Fabiane? Tá certo, Ana Paula. A gente já continua conversando, porque agora nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Acontece de hoje, recebendo a Ana Paula Fett Dixon, jornalista desde 1997, empresária que tem aí muita história para contar, né, Ana? Agora, nesse bloco, a gente vai mostrar aí algumas fotos, né, da tua carreira. A nossa equipe de produção pegou contigo, né, alguns momentos importantes. Eu gostaria, então, de ver essas fotos contigo para a gente comentar aí sobre esses momentos. Já está passando aí na tela, ó. Conta pra gente, quem são esses? Pois então, eu separei algumas fotos até mais recentes.
Ali tem uma colega nossa, que é uma parceira da minha empresa, a Andressa Riquelme. O Chico, que tem um blog em Gravataí, que também é jornalista. Aqui foi um lançamento da Simone Trave, que foi um livro. Tu foi bem bacana. Tem muito contato com blogueiros, youtubers? Também, guria. Na verdade, assim, eu trabalho... Este aí, por exemplo, é um trabalho mais voltado para a política, que a gente está fazendo também um programa de capacitação em esteio, que tem a ver com aquele trabalho que eu estava comentando da ONG, que é um trabalho bem bacana, assim, porque realmente esse trabalho vai ter um impacto social, sabe? Então é algo, amanhã de manhã, por exemplo, às 6 da manhã eu tô indo a Brasília com essa cliente, justamente para nós organizarmos algumas coisas, que a gente faz algumas ações no Congresso Nacional. Então esse trabalho é um dos que eu me orgulho muito pelo impacto social que tem, né? Porque não sei, eu quando comecei o jornalismo eu sempre tive também uma ideia um tanto romântica de ter um impacto, assim, de conseguir mudar o mundo, de mostrar as coisas. E tu vês, hoje não estou no veículo, mas como empresária eu também consigo. Daí tem esse outro lado, como eu disse, que eu era uma pessoa eclética, isso já é um evento social. Ali está a Raíza, que é a minha jornalista, trabalha comigo. No meio a Tati, que é uma blogueira, que virou também uma conhecida. Porque nesse dia a dia, guria, ainda mais, claro, sendo uma pessoa comunicativa e tendo vários contatos, tu vai criando, né, redes. Esse aí, por exemplo, é um trabalho mais fashion, de moda, que estava lá na... Eu perguntei sobre blogueiras, enfim, porque há um tempo atrás era muito difícil estar na mídia. E hoje em dia, com uma câmera ali no YouTube, tu pode se dizer jornalista, apresentador e youtuber, né? Que é mais fácil, assim. Um universo. Aí, por exemplo, uma produção de moda também, dessa mesma cliente, que é a Santroá, que, enfim, que faz umas roupas muito super exclusivas, assim, de cor e tal. Daí eu acompanho também as produções, do catálogo agora que está saindo. Isso aqui foi aqui na RDC TV, que eu vim acompanhando o colega do Vanoni, que trabalha também nessa equipe. Até foi uma indicação nossa à época, e daí a gente tem uma equipe que há anos trabalha juntos, que isso acho que também é muito legal das pessoas se conhecerem. Ele veio aqui no programa da Ali, virou moda. Aí também um momento em outro lançamento, questões mais dessa área mais social. E a gente se diverte também, né? Esse aí, por exemplo, foi agora em dia 1º de agosto. Outro cliente meu, que é um grande empresário, chama-se Otélio Drebes, é o fundador das lojas Lebes. É um senhor que tem uma história também muito bacana, que apostou num novo momento para a vida dele, que ele virou palestrante, já faz 2 anos, tem percorrido o Rio Grande do Sul, também faço essa divulgação. É um trabalho muito legal, porque como não é em Porto Alegre, nós descobrimos uma imprensa que eu até então desconhecia de cada cidade do Rio Grande do Sul, as menores cidades, sabe? Então é um trabalho bem interessante mesmo. Eu acho que até um case. Aí outro momento, ali com algumas colegas jornalistas, ali a Andréa Graz da Zero Hora, a Ene Figueiredo, que é da TV Assembleia, eu, a Raíza, a Janaína, que é uma outra pessoa que trabalha também na equipe do Seu Hotel, no projeto que nós estamos fazendo. Aliás, que ele está fazendo, né? De educação, que é uma premiação para a área da educação, que é uma das áreas também que ele crê que necessita um incentivo. Mas dá para perceber que tu está sempre circulando aí, né? Estou sempre amigo, eu trabalho, não é maluca. Aí é com o nosso colega também, Renato Martins, que foi por muito tempo gerente de comunicação numa outra emissora, agora está morando em Gramado. Convidei ele para dar uma aula comigo na Alta Política, que é esta pós-graduação que eu dou aula de comunicação, e acho bacana levar outros colegas também para acrescentar, né? Porque eu dou 4 disciplinas, aliás, 4 disciplinas, dou 2 disciplinas e uma delas são 4 encontros, e acho também legal levar alguém de veículo, pessoas que têm, isso era uma aula de media training, que nós demos juntos, convidei o Renato para dar comigo. No ano passado ele já tinha ido no outro semestre para dar uma palestra, essa vez eu achei legal chamá-lo para literalmente dividir. Daí nós estamos aí fazendo um exercício com uma aluna, porque quem não é, claro, da nossa área, para nós, daqui a pouco enfrentar uma câmera é ok, né? Mas para quem não é, tu tens todo um ensinamento, explicar, falar, a voz, a postura, né? Aquela coisa de não ficar se mexendo. Tem gente que gosta mais de escrever, tem gente que gosta mais de rádio, né? Tudo é relativo. Essa aí é outra essa ida, acho que foi a última ida agora que eu fui nas palestras, que as palestras são semanais, eu não acompanho todas.
Mas isso era o lançamento do prêmio Fala Professor em Charqueadas. Estou conhecendo bastante do interior do Rio Grande do Sul também. Lugares que eu nem conhecia. Tem lugares bem bonitos que a gente nem conhece, né? Isso já foi no dia da produção lá também do Lookbook, agora há pouco. Eu peguei algumas fotos mais recentes. Isso aí foi ontem, que era o lançamento, tem umas fotinhos. Isso aí também foi ontem. Isso aí também é o seu Otélio. Como é que está sendo a construção dele, essa nova fase dele, né? Como tu comentou, de palestrante? Ele é uma pessoa muito determinada, sabe, guria? E uma pessoa que, na realidade, construiu um império, né? Começou de baixo, tem uma história super bonita. E, ao chegar numa idade assim, ele resolveu, e toda a empresa familiar, né? Que se preocupa com isso, faz um processo de sucessão. Ele fez isso aos filhos dele, ele ainda é o presidente do conselho, mas queria deixar o legado dele e também uma forma de agradecer, sobretudo, as cidades onde as lojas Labs tiveram bastante sucesso. Então, ele faz esse trabalho, é totalmente gratuito as palestras. Olha. E a parte da palestra, depois há um jantar. E a única coisa que pede em troca é doação de alimentos não perecíveis, que vai para instituições carentes dessas localidades. É uma bela atitude. Bem bacana. Esse aí eu trabalho, por exemplo, a campanha da psoríase do ano passado. Essa é uma vereadora de Esteio, que é uma grande apoiadora, Fernanda Fernandes, que está fazendo lá um trabalho bem legal de blitz, desse projeto piloto de capacitação, que a ideia é depois conseguir replicar isso em todo o Brasil. E a loira é a Gladys, que é a presidente da ONG. Esse é o trabalho em Brasília no ano passado, quando nós montamos... Na verdade, a gente, ao longo do ano, foi algumas vezes, para montar uma frente parlamentar pela psoríase no Congresso Nacional, uma frente parlamentar mista, da qual tem deputados e senadores. E é um trabalho muito interessante também, gosto muito. Tanto que estou indo amanhã, né, novamente. Agora a gente está organizando a campanha. Devido às eleições, esse ano nós deslocamos. O Dia Mundial da Psoríase é dia 29 de outubro, determinado pela Organização Mundial da Saúde. Mas como a gente está em período eleitoral, vai estar todo mundo em campanha, não tem como fazer nada em Brasília, né? Então nós deslocamos para o início de... Isso aí foi o café da manhã de implantação da frente parlamentar. Na realidade, ali tem alguns médicos que são da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem o vereador de Porto Alegre, que também apoiou, tem a Gladys, o doutor Simval, que é um deputado de São Paulo, que é muito legal, porque a gente trabalha assim, independente de partido, de localidade, sabe? É realmente uma causa, essa no caso, né, do Congresso Nacional, então trabalhamos em âmbito nacional. Não há preconceito a nada. Isso aí já aqui na Câmara de Vereadores, que esse ano nós implantamos também a Frente Parlamentar pela Psoríase aqui em Porto Alegre. Já estamos organizando a campanha aqui na Câmara, agora no mês de outubro, todo mês, inclusive a Câmara vai apoiar, com a parte de divulgação. Vamos fazer uma ação lá no dia 29, também vamos fazer aqui na Assembleia Legislativa, também vamos fazer em Esteio, para tu ver que o trabalho é amplo, né? É amplo. Isso é outro evento também. Quero saber se não tem foto aí da tua vida na Europa. Não tem? Pior que não tem. Não tem? Não tem. Eu morei lá de 2002 a 2006. E eu vou te contar que eu perdi meu HD com todas as fotos. Eu tenho algumas fotinhos em papel, porque quando eu cheguei lá ainda era papel. E depois eu comprei uma câmera e daí perdi. Mas tem alguns... Se tivesse tido mais tempo até de procurar, mas... Não, pessoal, eu não trouxe nada, eu trouxe mais profissional mesmo. Já que a gente está falando da tua vida, né, fora do país, conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência. Olha, todos que podem, eu indico que vá viver em algum país, que isso te traz uma bagagem incrível, além de tu dominar outro idioma, outra cultura, tu também consegue ter uma visão de mundo maior, né? Porque, na verdade, o mundo é muito grande, né? São muitas culturas e o mundo é globalizado. Então, eu tenho amigos até hoje em várias partes do mundo. É um processo extremamente enriquecedor, sabe? Desde tu começar a conhecer o estrangeiro, né? E tu também te adaptares a isso. E a Espanha é um país
Tem gente que não se adapta tanto. Eu morei em Madrid, que é uma cidade dura. Não é uma cidade, é uma capital, né? Então, são, sei lá, 8 milhões de habitantes. É uma vida corrida, as pessoas não são lá das mais amáveis. No dia a dia, assim, as pessoas às vezes até podem ser um pouco mais duras, mais grosseiras, mas eu me adaptei super bem, tanto que eu fui para passar um ano e fiquei 4, né? E só não fiquei mais por questões familiares que eu acabei voltando, porque na realidade e o modo de vida e o valor do europeu, eu me identifico muito, muito mais do que o norte-americano, que é business, é money. Eu acho que eles sabem viver, eles têm um cuidado com o social, né? A maioria são social-democratas, tudo bem, que também existe uma conta aí, então muita gente vai dizer isso ou dizer que não é bem assim. Tá, a gente já continua falando sobre esse assunto, porque eu preciso chamar mais um intervalo, mas é bem rapidinho, tá? Continua aqui com a gente. E o programa Acontece está de volta aqui pela RDC TV, hoje conversando com Ana Paula Dixon, jornalista, trabalha aí com comunicação há muitos anos, é empresária também. E eu fiquei sabendo, Ana Paula, que semana que vem tem algumas novidades, né? Conta aí para o nosso telespectador. Pois então, estou super feliz. A partir de segunda que vem eu vou estar no novo escritório, na Carlos Gomes, com uma nova parceira também. Na realidade, é a Patrícia Correia, ela tem uma empresa que é a Uptime Comunicação e nós vamos trabalhar conjuntamente, que a gente já atende alguns clientes conjuntos, porque ela faz a parte de marketing promocional. Então nós, para dar uma solução ainda mais completa ao cliente, porque eu busco dar uma solução 360, de comunicação 360, que se fala, que é pegar todas as áreas, né? E a Patrícia tem uma expertise, nós nos conhecemos já há alguns anos, há uns 5, 6 anos, e conversando, a gente chegou à conclusão que nossos trabalhos poderiam ser muito complementares. A gente já fez vários projetos e vamos estar juntas nesse local para também oferecer soluções conjuntas em nível Brasil, porque ela atende muito mais fora do Rio Grande do Sul atualmente do que o Rio Grande do Sul. Tem projetos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Ceará, Piauí, se eu não me engano, porque ela faz também um trabalho bastante que tem a ver com esse meu lado da política, que também é de comunicação comunitária. Então, por exemplo, o Porto do Rio, ela fez todo um trabalho, sabe, para que aquela comunidade também tivesse os recursos, né, retornáveis. Tu tem que fazer algumas compensações, educação ambiental. Então, vai ser bem legal. A partir de segunda a gente vai estar lá. E outro projeto que também hoje eu fechei com outra amiga, parceira, amiga de longa data, com a Maureen Mota, que vai ser a Mulheres do Nosso Tempo, a segunda edição. Também estou entrando como parceira dela, ajudando na parte da divulgação, né? Que vai ser agora no final do mês. E fora os clientes, todos que eu tenho, corriqueiros e outros freelas que aparecem. Então, a coisa está bem agitada e estou bem feliz, né? Coisa boa. E o pessoal de casa que quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, da Dixon, como é que faz para entrar em contato com vocês? Pois então, nesta mudança, a gente está só com uma landing. Eu acho que o melhor mesmo é Dixon Comunicação pelas redes sociais. Quem chegar lá na landing vai ver tanto as redes sociais, que está em construção ainda, tá? Por todas essas mudanças. Mas pelo Instagram nós somos bem ativos. O Face comanda, né, naquela coisa que não aparece muito para ninguém, mas também estamos sempre alimentando. E o telefone, deixar meu celular, tá? 51 981 423237. E o e-mail dixoncomunica@gmail.com. Isso aí, nós conversamos hoje com Ana Paula Dixon, jornalista, empresária. Ana Paula, muito obrigada pela tua entrevista. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui aos estúdios da RDC TV. Muito obrigada, Fabiana. Foi um prazer. Isso aí. Termina aqui mais um programa Acontece pela RDC TV. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.